sempre me ama, com amor me chama. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a palavra de Deus através da lição e podermos estudarmos. Eu gostaria, antes de abrirmos a Bíblia para estudar, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela Tua proteção, por cada momento do Teu cuidado amoroso por todos nós. Capacita-nos neste momento, Senhor, a que possamos compreender o estudo da Tua Palavra e não só assim, mas termos condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas, nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sob a faixa do conflito. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lição 11. Apostasia do povo. Temos aqui Neemias capítulo 13, verso 22, que diz o seguinte: Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aqui um trecho da oração de Neemias, numa ocasião muito delicada da vida de Neemias, do ministério dele que ele estava passando. O que nós estudaremos essa semana destaca um período de aproximadamente 25 anos após o decreto de Artaxerxes, ou seja, 25 anos mais ou menos que Neemias vinha governando sobre Judá. Em Esdras capítulo 7, verso 7, nós vimos quando que saiu o decreto. Foi no 7º ano do rei Artaxerxes. Isso nos levaria ao ano 457 a.C. E no livro de Neemias capítulo 13, verso 6, diz que essa ocorrência aqui teria acontecido no 32º ano do rei Artaxerxes. Ou seja, aproximadamente de 7º para 32º, então, com 25 anos de diferença aproximadamente, do período que Neemias já estava lá em Jerusalém, governando sobre Jerusalém. E aí conta o relato que nessa ocasião ele teve que ir à Babilônia. E nesse período que ele saiu, acontece a apostasia do povo, lamentavelmente. E outro detalhe interessante é que o companheiro dele também de missão, muito forte, que é Esdras, também ou acompanhou Neemias nessa trajetória, ou estava em outra missão em campos distantes também. Eles desenvolveram o trabalho de tentar reunir as ovelhas do Senhor pelos campos, onde ele sabia que tinha gente, eles estavam tentando, tanto de forma através de influências políticas, como influência pessoal. Eles tentando reunir essa turma toda. E tanto Esdras como Neemias eram parceiros nessa busca. Nenhum dos dois estavam aqui dentro da região de Jerusalém quando aconteceu essa apostasia que nós estudaremos durante o desenrolar desse tema. Uma outra observação importante de fazermos aqui é que barro de má qualidade, barro fraco ou cimento fraco, não serve nem para reformar e quanto menos para construir. E nós estamos falando aqui de algo muito delicado. Nós estamos falando de pessoas fracas na fé. E Neemias não perdeu a paciência com eles. Neemias era uma pessoa muito profunda no conhecimento sagrado, assim também como Esdras era profundo. Esdras era tão profundo que ele foi responsável por escrever o livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, dentre outras obras. E obras essas que nós nem temos conhecimento, que sumiram pelo tempo afora. Junto com outras obras que da própria Bíblia, tem 22 livros citados dentro da Bíblia que não está na Bíblia mais. Mas tudo bem. Mas essa citação eu fiz para mostrar o tanto que era profundo Esdras no conhecimento sagrado e Neemias também muito profundo e principalmente um praticante, um servo de Deus autêntico.
Neemias, com muita paciência, buscou uma campanha de oração e de apoio pessoal junto com cada um. Quando ele voltou dessa viagem e percebeu a situação que estava Jerusalém, que nós estudaremos no desenrolar do tema, ele realmente, com amor, com carinho, buscou a recuperação, o restabelecimento da normalidade em Jerusalém. Por isso é importante lembrar que, se a gente for perder a paciência com as pessoas fracas na fé, dificilmente nós conseguiremos manter a UTI cheia, que a igreja na Terra é a UTI. Temos o planeta Terra como um hospital do universo, onde pessoas caídas vivem, e na igreja, que é a UTI, o médico dos médicos está ali, procurando cuidar de todos. E nós, apesar de fazermos parte dos pacientes, estamos num estágio que conseguimos auxiliar outros também. E é por isso que todos nós temos missão. E uma das missões importantes, não menos importante, é cuidar dessas pessoas fracas na fé também. Que se elas ficarem sozinhas, elas desabam. Mas as prioridades de nossas missões são muito grandes. Nem sempre conseguimos estar o tempo todo olhando para essas ovelhas, para esses pequeninos que são às vezes muito fracos na fé. E lamentavelmente eles se desviam com facilidade, sem ter um acompanhamento, uma orientação do lado. No segundo tema, liderança do templo corrompida. Aqui começa a parte chave, né? Porque as potestades da maldade, no comando de Satanás, busca fragilizar os pilares de sustentação da construção. Vai na liderança. E aonde ele consegue convencer um líder de ser um mau líder, ele faz um estrago tremendo. Quando nós fazemos uma cerca de arame para cercar uma grande propriedade ou pequena propriedade, a cada 3 metros ou a cada 5 metros, temos que colocar uma madeira mais resistente, uma madeira mais forte, que nós chamamos de esticador. Se você estragar um esticador desse, o arame todo estraga para trás. Fica todo ele bambo. Quando é uma madeira da cerca comum que estraga, você vai lá, substitui, coloca outra no lugar, reajusta, sem ter prejuízos ao longo da cerca. Mas quando é um esticador que estraga, que quebra ou que cai, aí tem que esticar a cerca toda. Uma árvore grande, quando ela cai, quantas menores embaixo que ela estraga? Essa é a visão com que age as potestades da maldade. Aqui, ao estudarmos o livro de Neemias, no capítulo 2, verso 10 e 19, no capítulo 3, verso 1, no capítulo 12, verso 10 e 22, e no capítulo 13, verso 28, está selecionado nesses textos bíblicos, de forma específica, uma lamentável história, onde o responsável religioso ali, que era o sumo sacerdote, descendente legítimo de Araão, assim como era também Esdras, mas que não estava nessa ocasião aqui na região, tínhamos então aqui Eliacibe. E conta o relato bíblico que esse indivíduo aqui se tornou alguém muito corrupto. Veja, nós estamos falando de um líder de muita influência dentro da nação. E para piorar, ele se tornou parceiro, companheiro e parente através de casamento dos seus descendentes de Tobias. Esse Tobias, nós sabemos que pelo nome é um nome hebreu, que significa o Senhor é bom, indica evidentemente alguma afinidade consanguínea com Israel, mas pensa num camarada encrenqueiro, corrupto, e que desde a época que Neemias chegou ali, estava batendo de frente para tentar influenciar de todas as formas possíveis, atrair Neemias para emboscadas, traindo Neemias no sentido de que essa obra da reconstrução dos muros e da cidade não conseguisse ir à frente. Este Tobias. E esse camarada aqui, sabe onde que ele estava agora? Enquanto Neemias foi lá para a Babilônia, cumprir a missão, e Esdras tinha ido para outros lados também,
Esse Eliacibe pegou as dependências do templo, ali das dependências onde era para armazenar os tesouros do Senhor, e cedeu como moradia para esse Tobias. Irmãos, nas dependências do templo, só pessoa consagrada e purificada pelos rituais, então conhecidos ali de Israel, poderia estar ali naquele lugar. Jamais o indivíduo desse quilate aqui, desse nível. Quando Neemias chegou e percebeu essa situação aqui, a primeira coisa que ele fez, entrou lá dentro, pegou os móveis dele, jogou tudo lá pro meio da rua. Imagina a guarnição de soldado que acompanhou ele para fazer isso e levar e jogar longe. Pôs ele para sumir de lá, de Jerusalém. Eliacibe, como não tinha como muito o que se fazer, porque ele tinha um cargo de eleição natural na descendência de Araão, apenas teve que, evidentemente, envolvê-lo numa reconsagração para conseguir restabelecer a situação. Então, aonde a liderança se corrompe, irmãos, é muito triste o resultado do que o lar dessa liderança e a igreja onde frequenta essa liderança poderá trazer de prejuízo às ovelhas do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, os levitas nos campos. Analisando Neemias 13, de 10 a 14, irmãos, foi muito triste. Quando Neemias saiu, deixou tudo organizadinho, arrumadinho. Todos os levitas ocupando as suas funções, que eram diversos. Toda a estrutura e organização estava comprometida. Todos os levitas foram obrigados, para não morrer de fome, eles e suas famílias, a abandonar os seus ofícios sagrados no templo e ir para a roça trabalhar. Lá para os campos. E pegar duro, senão morreria de fome. E Neemias, com certeza absoluta, se sacrificou de novo, como ele sempre se sacrificou, colocando todo o patrimônio que ele adquiriu na vida, no propósito de restaurar, tanto fisicamente quanto espiritualmente e financeiramente, a obra de Deus, dentro dos limites que Deus concedeu para ele. Aqui mais uma vez, colocou todo mundo de volta para o templo, restabeleceu todo mundo e foi reorganizando tudo novamente. Não foi fácil. A missão desse moço foi muito pesada, muito dura, muito tensa, mas ele conseguiu também restabelecer. Os nobres, a população de um modo geral, parou de devolver o dízimo. E o dízimo é o que vinha sustentando todo mundo. É o que vinha mantendo essa estrutura na causa de Deus. E é o que continua mantendo. Por isso entramos no quarto tema, dízimos e ofertas. Tanto em Números 18, 21 a 24, Malaquias 3:10, Mateus 23, 23, 1 Coríntios 9, de 7 a 14, e 2 Coríntios 9, 6 a 8, Hebreus 7, 1 e 2. Ao estudarmos esses textos bíblicos, veremos que dízimos e ofertas, todo mundo é voluntário. Mas diante de Deus, se queremos ver Jesus voltar, nós temos que manter a obra dele na face da terra. E os obreiros, que são efetivos na causa, devem trabalhar 24 horas para a causa, ele não pode trabalhar com outra coisa. Então eles são sustentados com o dízimo, com o evangelismo, toda a campanha e manutenção da igreja, é utilizado as ofertas voluntárias para que possam avançar na construção de hospitais, de igrejas, de evangelismo e etc. Mas essa é a forma organizada, é a forma bíblica, incontestável, no relato sagrado. E cabe a nós continuar mantendo isso. E Neemias, quando chegou lá, percebeu essa situação em pré-falência. Estava falindo. E para piorar, quando entramos no quinto tema, pisando os lagares de vinho no sábado. Irmãos, olha o que está escrito aqui em Neemias 13, 15 e 16. O povo estava transgredindo abertamente o sábado. Os portões da cidade, as portas da cidade, os grandes portões, os comerciantes estavam entrando normalmente por ali,
judeu, não judeu, e estava com feira para tudo quanto é lado ali dentro. E trem correndo frouxo, dia de sábado, abertamente. Um movimento tremendo. Quando Neemias chegou e viu aquilo, ele se desorientou. Correu, expulsou aqueles vendedores, aqueles feirantes, tudo para fora da cidade. E falou para eles bem claro: toda sexta-feira eu vou fechar aqui. E se vocês ficarem aí nas portas, dormindo aí na porta, para esperar abrir no domingo, nem que na porta eu não quero que vocês fiquem dormindo na passagem de sexta para sábado. Dia de sábado eu não quero ver ninguém aqui. Se liberar os portões, eu vou mandar prender todo mundo e deportar também. Aí foi aonde o povo sossegou. E ele conseguiu restabelecer também. Então ele chega, ele conseguiu arrumar a casa todinha. Mas não foi fácil. Foi uma missão muito tensa, a missão de Neemias. O desgaste que ele sofreu foi tremendo. Mas tinha Deus colocando a disposição necessária nas mãos desse servo de Deus do passado, desse herói da fé, para que ele pudesse tomar esse cálice e ser vitorioso. Uma imundícia, que não tem aonde pôr o dedo, que não tenha sujeira. Suja, ela é uma pessoa que fica tão contaminada, como que se acidentalmente alguém caísse numa fossa, tirasse ela ali de dentro, da fossa, de um esgoto imundo, e tirasse ali de dentro, não tem como dar comida para aquele indivíduo comer daquela situação ali. Não adianta ele só lavar a mão para ele poder comer. Ali ele tem que tomar banho e desinfetar para poder voltar à vida normal de novo, para ele sobreviver. E assim estava. Mas nós temos uma parábola na Bíblia Sagrada, a parábola do filho pródigo, que mostra a história de um nobre, de alguém que vivia no perfume, bonito, roupas finas, e que terminou uma parte da vida dele lá no chiqueiro, fedendo a porcaria, piolho, todo imundo. E quando ele resolve voltar para os braços do pai, que está sempre de braços abertos, nos conta que o pai abraçou ele do jeito que ele estava. E já providenciou logo um banho, foi cortar o cabelo e preparar aquele moço e deu uma festa. E é assim que Deus trata os que caem, os que estão apostatados, os que estão sujos, os que estão completamente corrompidos. Deus quer tratar dessa mesma forma. Nós somos seletivos. Nós não queremos aceitar, como o irmão mais velho do filho pródigo não aceitou essa recepção que o pai ofereceu para o filho. Queria que ele ficasse lá, por todas as oportunidades que ele desperdiçou. Mas Neemias aqui representou muito bem esse pai. Abraçou essa nação toda e restabeleceu toda a situação ali dentro. Deu banho em todo mundo, purificou todo mundo, usou o próprio Eliacibe para reconsagrá-lo e ele mesmo ministrar os cultos de purificação e de limpeza da cidade e do povo e retomar o ritmo normal da cidade. E aqui nesse tempo, irmãos, um detalhe muito sério, não vamos esquecer disso hora nenhuma. E não tem no registro bíblico em lugar nenhum alguém que viesse a provocar o vômito de Deus. E já na profecia bíblica, a igreja de hoje, conhecida por Laodiceia no Apocalipse 3, tem gente lá que provoca o vômito em Deus. E mesmo assim, o sacrifício de Cristo foi por ele também. Jesus ama a todos e quer restaurar a todos. Estou falando isso para a gente nunca esquecer que não tem ninguém igual a gente. Ou alguém está melhor ou alguém está pior. Ou alguém é mais feio, alguém é mais bonito, alguém é mais forte ou mais fraco, mais rico ou mais pobre. Mas todos, igualmente, diante de Deus, dependemos completamente da graça de Deus para receber a salvação. E muito mais ainda para viver a salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O fato de a gente achar que está melhor do que alguém não nos dá o direito de rejeitar ninguém ou de menosprezar quem quer que seja. Seja porque veste diferente da gente, ou porque pensa diferente da gente, ou porque come diferente da gente, ou porque acredita diferente da gente. Jesus morreu por todos, quer salvar a todos. E todos nós dependemos única e exclusivamente do favor divino.
Pense nisso, é muito sério esse assunto. Sexto tema, seus pais não fizeram assim? Quando Neemias bateu de frente com essa situação toda, que nós temos revelado em Neemias 13, de 17 a 19, muitas pessoas, irmãos, ainda estão sensíveis. E quando nesse quadro de sensibilidade, não tem nada melhor do que um choque de lembrança de erros do passado, seja nosso e nossos ancestrais, ou de irmãos, ou de conhecidos, para nos fazer lembrar do vermelhão, ou da vergonha, ou do constrangimento, ou da dor que passamos na antiguidade, por erros nossos, por escolhas nossas, mal feitas, que fizemos na época, e que a conta veio e nós pagamos. E tem uns que parece que dá uma amnésia, esquece, e já começa a entrar no caminho da apostasia de novo. E Deus ama tanta gente, irmãos, que Ele chama por amor. Se não escutar, não tem outro jeito, é pela dor. E aí o preço é alto. E aqui está uma prova disso. E Neemias, lembrando o que aconteceu ali aproximadamente há 175 anos atrás, aqui nessa ocasião, a destruição de Jerusalém, que todos conheciam a história. O próprio Esdras, em suas obras, por ele ser um historiador, perito, levantou com zelo, com estudos de outros que já vinham escrevendo, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, pegou essas obras todas e conseguiu filtrar muita coisa bacana desses estudiosos, desses personagens da Bíblia que teriam vivido naquelas épocas, e ainda fez a sua obra, inspirado pelo Espírito Santo, e aqui agora, todos conheciam, desde pequenininho, que os pais contavam, veio contando de geração em geração, algo que o Espírito Santo acompanhou passo a passo, e todos conheciam essa história. E aqui estava agora Neemias, jogando na cara deles, para dar um choque. Seus pais não fizeram assim por acaso? E não foi por isso que nós vivemos toda essa desgraça que nós vivemos aqui? Toda essa história? Vocês estão querendo piorar a situação nossa mais ainda? Querer viver o que eles viveram lá atrás e pior ainda? Porque houve a libertação, houve a reconstrução da cidade, todo mundo recuperou os patrimônios, e agora aqui está querendo o que de novo mesmo? Então foi um choque. Neemias soltou os fantasmas do passado no emocional da turma ali, para que eles acordassem antes que fosse tarde demais. E deu certo. Neemias conseguiu restabelecer toda a situação. Irmãos, muitas pessoas só vai viver a realidade de fato como é, se prestar atenção na vida direitinho como é, analisar prós e contras, tudo que nós já vivemos, que nós já passamos na vida. E de vez em quando, acho que isso já faz parte da nossa estrutura pecaminosa, foi uma providência que Deus tomou, porque Deus perdoa nossos pecados e esquece. Mas nós não. Tem pessoas que acabam por anos e anos, dezenas de anos, pedindo perdão pelo mesmo pecado, o tanto que ele sofre com o fantasma que ele criou lá no passado. Mas sabe, irmãos, choque de realidade. A gente olha para uma cicatriz e consegue lembrar da dor que a gente sentiu. E a cicatriz não está ferindo, não está fazendo mais nada. Mas elas existem em nós justamente para nos dar o choque da realidade. Para lembrar o quanto foi dolorido a ferida que gerou essa cicatriz. E elas existem em nós para isso. Um dia nós não teremos mais cicatriz. Mas alguém que nós conhecemos muito bem, Jesus, esse vai continuar para lembrar que o pecado nunca valeu a pena. Ele guardará as cicatrizes para a eternidade. No peito, nas mãos, nos pés, aonde o amor de Deus mostrou o seu tamanho exato, imensurável, que nós conhecemos no registro sagrado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, removidos e banidos. Irmãos, nós temos um relato aqui no livro Profetas e Reis, página 673 e 674, que diz o seguinte: um neto do sumo sacerdote, havendo se casado com uma filha do famigerado Sambalate,
não foi apenas removido do ofício, mas prontamente banido de Israel. Lembra-te deles, meu Deus, Neemias orou, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Jesus falou de uma parábola das ovelhas e dos cabritos, onde ele mostra o reino de Deus para as ovelhas, convidando elas para vir fazer parte desse reino, fundamentado na argumentação de tudo que ele fez ao menor dos pequeninos é o que teria feito a ele. E os cabritos, por outro lado, rebeldia permanente, que não quer abrir mão da rebeldia, coração duro, resistente na apostasia, que infelizmente será removido e banido do povo de Deus para sempre, naquele grande dia, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, justamente por resistirem ao amor de Deus, por ignorarem os esforços que Deus fez para salvar a todos nós. Mas que Deus abençoe a mim e a você, que estejamos sempre contados no meio das ovelhas e jamais entre os cabritos, representados nessa grande parábola. Santo Deus, que naquele grande dia, nós e nossos lares representados nessa oração, sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa, recebendo de Ti o grande abraço, nos recepcionando para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O amor divino será meu hino, o amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive do amor que vi.